Agora, religião, o que você gosta de falar? De Deus e Jesus. De religião, acho que menos de religião Saindo é. do perfil advogada para Karina. Sim, eu gosto de falar. Eu gosto de falar da minha família, né? Das coisas que eu faço também, Como que Deus está presente na sua família social. hoje? Tá demais. Meu filho mais velho tem 21 anos. E ele, assim, tem aquela fase da adolescência, fica meio desgarrado, começa a questionar as coisas, né? Mas de uns bons anos para cá, acho que uns 4, 5 anos, ele tem falado muito, assim, de Deus, ele tem estudado, tem lido livros, né? E ele fala, mãe, é bem o que você falou. Quando a gente precisa de alguma coisa, pede, né? Foca naquilo, as coisas melhoram, acontecem, você acalma. Então, assim, às vezes, principalmente adolescente, tem uma fase, não todos, mas alguns, que falam assim, ah, não, não quero mais, né? Chato. E aí você, né, vê um distanciamento, mas assim, vai chegar a hora que ele vai falar, não, eu quero, porque eu tô vendo como funciona direito na minha vida. O meu pequenininho já é um pouquinho diferente, até porque, né, como eu 8 falei, anos, né, que você falou. 8 anos. Eu era católica, não praticante. Aquela bem que assim, ah, acho a igreja meio chata, mas sou católica. Minha avó polonesa, super católica, ia na igreja quando ela pedia, em casamentos. E aí, quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica e assim, gostei né, principalmente né, do fogo, né, que a gente fala, né, o evangélico é muito fervoroso, né, então eu gostei daquilo, me identifiquei. E o pequeno já foi criado ali, desde pequenininho, na igreja evangélica, né? Então ele é bem diferente do mais velho. O mais velho não foi criado na igreja, né? Ele tem sido trazido, mas se sente pela, pelas coisas que eu falo com ele, converso, né? Às vezes ele pede um conselho, eu falo, filho, pede, faz isso, faz aquilo. Então ele começou a vir, né? Agora o pequenininho não, o pequenininho é uma figura. E é engraçado, que assim, a igreja que eu frequento tem música alta, né? Aí ele fala assim, mamãe, isso não é de Deus. Eu falei, como assim, filho? Você acha que Deus ia gostar de música alta? Dói a cabeça. Então, assim, é muito engraçado que ele associa várias coisas e fala, não, isso não é de Deus. Assim, coisa do dia a dia. Ele fala, mamãe, isso tem que ser assim, isso é bom, isso. Então, ele traz muito, né, a conotação dele, do que é bom, o que é Deus. A gente lê a Bíblia todo dia Juntos. juntos. Eu comprei uma Bíblia, a gente foi na livraria da igreja, tem 2 semanas. É a Bíblia do Minecraft. Ah, é? Existe É, isso? tem. Sabia. Não, eu tava lá, que eu Ah, adoro em livraria, ah, qualquer livraria, né? E eu tenho esse costume, saio do culto, dá uma voltinha na livraria. Ele falou, mamãe, olha que olha. legal! Eu quero. Aí ele comprou um para ele e para um amigo dele da escola, que eles vão juntos para a igreja Uhum, muitas vezes. O amiguinho dele vai numa igreja bem distante da nossa, mas às vezes a gente vai no domingo porque ele quer ir na igreja com um amigo. entendi. É uma colega de sala, né? Então é muito bonitinho os dois. Aí ele comprou uma para ele e para um amigo, então assim, toda noite a gente lê a Bíblia do Minecraft. E de Interessante. manhã ele veio fazendo as minhas leituras, anotações, né? Uhum. Eu faço a leitura da Bíblia, tenho o meu devocional. Assim, é uma rotina que eu criei e aí ouço louvores. Então, assim, o que que eu vejo bacana disso? Eu não preciso forçar o pequeno. Eu não preciso falar assim, você tem que ir para a igreja, Ele está indo de você uma tem forma que ler. natural. Ele veio fazendo, então assim, até esses comentários que ele faz, não, isso daí não é de Deus, né? Você vê que ele vai Ele está aprendendo a absorvendo, lidar o que é de Deus, o que não é na cabeça dele, né, né? na cabeça dele. É muito bonitinho isso, né? E eu achei engraçado esse exemplo da música, né? Mas ele fala de várias coisas. Acontece alguma coisa ruim, ele fala, mamãe, não, isso não é de Deus. O que esse meu amigo fez não é de Deus. Então, assim, é bem bonitinho a coisa que ele associa, porque que não é bom, não é de E Deus. o que é espiritualidade para você? Olha, a espiritualidade é o que realmente importa, né? A religiosidade eu acho que não é interessante.
Porque uma pessoa religiosa é aquela que cumpre um protocolo social. Então, eu tenho uma religião para ser aceita em sociedade, eu frequento a igreja porque eu tenho que ser visto em sociedade Eu acho frequentando que hoje as aquela pessoas estão igreja. seguindo mais o que a igreja manda você fazer, de um estilo de vida que a igreja te propõe. E às vezes muitas igrejas, não todas, mas esquecem do que Doutrina. Jesus veio falar para a gente fazer coisas como amor, fé, caridade, perdão, né? O que seria o amor? Seria simplesmente amar o seu filho ou amar alguém que te fez mal, né? Qual o nível acima do amor? Não seria, se a gente colocar a tabela de Hawkins, né? É muito interessante isso aí. A frequência mais alta que o amor é a misericórdia, né? Uhum, Então, será que a gente teria misericórdia e amor para alguém que nos fez mal? A fé seria voltado para, será que a gente teria fé no momento de dificuldade? sim. Esse é o desafio, O né? perdão, será que a gente seria capaz de perdoar alguém que nos magoou, nos traiu, nos fez mal? A caridade, será que a caridade é só uma caridade financeira? Será que de E você precisa repente, publicar essa caridade, divulgar, né? Que as às pessoas fazem vezes caridade para isso. também, mas às vezes o fato de você sentar com um amigo, com uma amiga e estar ali do lado Doar seu daquela tempo. pessoa é uma caridade que é incrível, assim, que não tem dinheiro no mundo que pague, É, né? Como que você vê essa questão da espiritualidade na sua vida, implantada nesses valores que Cristo veio nos falar? sim. Como eu falei, o mais importante não é a religiosidade, mas a espiritualidade. Se você for pela religiosidade, você vai lá cumprir protocolo. Quando você vive o Espírito Santo, você vive, né, aquela sua fé, a sua vida é outra. Eu, com muitas dificuldades, porque todo mundo diz, ah, não, a vida da Karina deve ser maravilhosa, né? Ela chegou onde chegou, então tudo é perfeito, maravilhoso, maravilhoso. E não é. Nós temos problemas com todo mundo, e às vezes problemas maiores, porque quanto mais alto você chega, mais problemas você vai ter, mais desafios. Tem inveja? Ai, como eu me protejo da inveja? Ah, vou andar com. Né, tem gente que tem algumas religiões, anda com a figa que resolve. Não. Como você protege da inveja? Eu vejo, minha forma é oração. Oração, né? Isso que eu ia falar É agora. oração. Sim, E a oração está ligada ao quê? À fé. A partir do momento que eu faço a minha oração, eu estou depositando na minha fé que nada de mal vai me acontecer. Então, uma pessoa que ela tem uma espiritualidade, que ela tem uma ligação, por isso que eu falo que essa minha rotina de ler a Bíblia, fazer meu devocional, tem um aplicativo, chama, acho que é Glorify, uhum. que é bem interessante, porque assim, às vezes você, principalmente em momentos difíceis, que até que você fala assim, como manter a fé num momento muito difícil? É muito difícil. É difícil, porque você está esgotado, você fala assim, Tem um louvor que fala, que é muito interessante, eu vou até gravar ele agora no grupo de oração. Eu tenho dois, um projeto com duas partes, que é o projeto Raízes, que eu peguei todas as músicas que eu passei durante o período da quimioterapia, todos os louvores que fizeram parte da minha história, e eu gravei, né? Gravei são 6 músicas, gravei em duas partes, agora vou gravar mais 3 músicas, e uma delas é Adorar, que é adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, é adorar acima de tudo e é adorar no dia do luto. Por que isso fez parte para mim? Talvez não tenha sido nem parte de um comigo em si no hospital, mas uma vez eu estava levando a minha avó no hospital. E aí eu coloquei sem querer na rádio, porque dificilmente eu escuto rádio, assim, eu escuto rádio em outras situações. Mas no momento assim que eu ligo o carro, geralmente já vai direto pro Bluetooth. E foi pra rádio. E sem querer foi para uma rádio gospel. E aí tocou esse louvor no momento em que eu estava levando a minha avó para o hospital. E ela uhum. estava chorando de dor. Então, assim, fez muito parte para mim. Na época eu estava em tratamento ainda, então eu acho que Louvor ajuda muito, né? Você. É por isso que eu falei do aplicativo, porque quando você está sem força, você põe o aplicativo, tem a parte de ler ou ouvir. Você ouve, você consegue orar. Porque tem hora que você está tão fraco que você não consegue orar. perfeito. É o que é o meu objetivo no grupo de oração. Já tem 2 anos, né, de grupo. São Bacana. mais de 300 pessoas no grupo e todos os dias eu mando oração pela manhã e à noite. Qual o É. objetivo dessas orações? Não esgotar o assunto religião, mas sim ampliar o assunto fé, que é Uhum.
uma oração que vai fazer você tirar um momento do seu dia para se dedicar, vai fazer você agradecer, Que é o vai mais fundamental. antes de qualquer pedido, vai fazer você refletir, Uhum. porque a reflexão é algo que às vezes a gente, no automático, não para refletir. Então, às vezes a gente está vivendo momentos incríveis na nossa vida, mas a gente não para refletir. E quando a gente deixa de ter reflexão, a gente deixa de valorizar. E a falta de valor meio que perde o sentido das coisas. Né? Sim. Então, o poder da consciência, de você estar presente. E aí as orações são justamente para isso. E aí eu coloco estudo em prática, né? Para quem acompanha o grupo de oração. Isso ajuda muito, porque é aquela coisa, né? Quando você está num momento muito ruim, é difícil segurar a fé, porque você fala assim, nossa, nada está funcionando, não tá, sabe, você começa a ficar negativo e aí você vai se afastando. Então, o louvor, um aplicativo, um grupo de oração, um amigo, né, um conselheiro, um pastor, um profeta, isso te traz para perto da fé. Você está num momento de dificuldade extrema e É, você acreditar é complicado é difícil. E da mesma forma você manter a fé quando está tudo muito bom. também. Eu Porque quando acho que está a fé é muito o resultado da bom, sua busca, é não é uma consequência da busca, sim. E né? quando está muito bom, você. Ah, hoje eu não vou ler a Bíblia porque eu vou em tal lugar. Ah, amanhã eu vejo. Então, assim, quando você cria aquela rotina, estando no momento bom ou ruim, de ter a sua leitura diária, de ter a sua oração, de ter seu diálogo com Deus, de ter ali, né, a gente está falando de gratidão, gratidão é extremamente importante. Ah, eu tenho dificuldade de ser grata. Caramba, é simples. Escreva. Assim, é muito bom escrever. Pega um caderno, começa no primeiro dia. Sou grata por estar respirando agora. Sou grata por ver. Sou grata por falar. Sou grata. Então, assim, você começa com coisas básicas, porque se você achar que sua vida não tá boa em nada, começa com coisas básicas. Quantas pessoas não enxergam? Quantas pessoas não levantam da cama? Amanhã você não sabe se vai estar vivo. Então agradeça pela sua vida, agradeça por ter seus filhos saudáveis. Quantas pessoas não têm filhos saudáveis? E são muito mais gratos do que muita gente que tem. Então, assim, o exercício da gratidão ele tem que ser diário. Por isso que eu falo, antes da oração, gratidão. Você tem que seguir esse protocolo, que a gratidão, ela fortalece a fé. Porque quando você fala assim, ai, tá tudo ruim. Não, tá tudo ruim, não, tô vivo. Tá tudo bom. Eu preciso Quando a gente ajustar um começa a ter a probleminha financeiro, preciso consciência, ajustar um probleminha emocional, um probleminha de, né, quando você começa a ter a relacionamento. consciência de que absolutamente todas as situações da sua vida, elas são esses aprendizados, eles são dádivas. E aí, geralmente demora um pouco para você ter essa percepção. É, E o poder da percepção é fantástico, porque você começa a enxergar tudo com detalhe. Principalmente quando você passa por uma situação onde te força a fazer isso. Onde todos os detalhes são importantes. Só o fato de a gente estar aqui, falando, respirando, para mim já é fantástico. E aí você vai começando a perceber as coisas e valorizar. E você fazendo isso, o momento de agradecer, eu costumo dizer que para você se conectar com Deus e até para que Deus possa atender novas bênçãos na sua vida, é necessário que você esteja em sintonia com Ele. sim. E às vezes, para você estar em sintonia, você vai precisar ter o poder da ação. Como você pode se mexer hoje, sair da inércia, para É. que você esteja na sintonia com Deus? Seja através do louvor, através de uma palavra, Você de falou um da áudio. doação, é interessante, né? Como que você devolve aquilo que você recebe de bom? Ah, doação é só dinheiro? Doação são bens materiais? Não, às vezes doação é tempo. É o tempo que você, por exemplo, né, reserva para esse grupo de oração. Quantas vidas você não atinge? Porque você manda para aquele grupo, são 300 pessoas. Uma pessoa de lá manda para outra, que manda para outra. Quantas vidas não são atingidas? Então, assim, é um tempo que você doa e faz o bem. E às vezes a gente acha que eu tinha essa sensação, porque quando eu comecei o grupo de oração, tinha 10 pessoas. Eu estava na quimioterapia ainda. Era minha mãe, minha avó, minha tia. E Mas aí olha o momento, um motivo enorme de gratidão, né? essas pessoas passam por ali e não falam nada, né? E aí eu tinha a impressão que assim, não sei se as pessoas realmente estão ouvindo e tudo mais.
Até que no final das orações eu comecei a forçar as pessoas eu percebi se elas estavam me ouvindo. No final da oração eu coloco: se eu ver esse áudio até agora, me manda uma mensagem que eu vou te mandar vou te honrar e vou te mandar uma mensagem também, né, de fé de tudo. Até um dia que eu tive algum contratempo que eu não consegui gravar, acho que uns 3 dias de oração, não consegui colocar no grupo. Aí eu recebi 2 ligações, uma da minha madrinha, que me ligou chorando, assim, chorou no telefone dizendo que as orações estavam transformando a fé dela. Olha, E para mim foi muito forte, porque assim, para mim ela era uma pessoa de muita fé já há muito tempo. E ela disse que estava um momento difícil, que as orações ligou me agradecendo pelas orações. Depois disso, uma amiga da minha avó, né, mais ou menos na faixa da idade dela, de 70 e poucos anos, 75 anos, eu fui deixar minha avó na casa dela, e aí eu posso te dar um abraço? Eu falei, claro. Ela, não, eu quero te agradecer, porque eu escuto suas orações todos os dias, são lindas, não sei o quê. E não é me agradecer, não é, eu acho que eu sou só um instrumento, mas eu digo no sentido de que é, é tão real que você não percebe. Você fala assim, cara, às vezes um áudio, e eu não falo nem do grupo de oração, porque Jesus falava que não é oração bonita que não. chega em Deus, né? Às vezes Uma você ajoelhar no história, às seu. vezes. Não, ajoelhar no seu quarto, sabe? A sua oração mais Sim, sincera, não a são mais palavras sincera. bonitas. Não, Mas eu digo, às vezes a gente não tem noção do poder que a gente tem na vida das pessoas. Às vezes um vídeo que você vai colocar falando uma palavra que você está falando agora aqui. Olha, a minha família, eu acordo de manhã e não sei o quê. E a pessoa vai olhar o seu vídeo e vai falar: caramba, ela acorda de manhã, eu vou tentar. é. E você está E dá, transformando a vida de uma pessoa. assim, eu tenho uma rotina, eu sou bem diurna, sempre fui. Então, eu acordo super cedo, 5h30, 6 horas. Já está de pé. Tô de pé, meu filho acorda um pouquinho mais tarde. Aí é a hora que eu faço, assim, a minha rotina. Aí ele acorda, ele vê eu terminando. Tomamos café juntos, né? Então, assim, a minha mãe é bem tranquila, né? Eu vou, às vezes, vou para trabalhar, às vezes só à tarde, né? Quando tem uma reunião, eu saio mais cedo, tal. Mas a gente tem uma rotina bem saudável de manhã, vamos para academia juntos, né? Ele faz também academia no mesmo lugar. Obviamente que ele faz coisas de criança, judô, natação, Uhum. né? Mas a gente está no mesmo ambiente, volta para casa, almoça. Então, assim, tem aquela rotina familiar. E sabe o que é engraçado? Tem gente que acha, por exemplo, que eu não sei cozinhar, não sei limpar a casa. Mas por que acham isso? Ah, porque fala assim, advogada, né, Tem, bem-sucedida, tem né? gente para fazer tudo. Tem gente, ou gente para fazer tudo, assim, ela nunca precisou fazer isso, Uhum. né? E assim, eu vim de baixo, né? Não nasci em berço de ouro. Uhum. Então, tudo que eu tenho hoje, eu conquistei. E aí a gente volta no tema Deus. Quando eu coloquei Deus como centro da minha vida, as coisas mudaram, assim, radicalmente, transformaram. Tudo que eu tenho é em decorrência das coisas que Deus tem me dado. Então, assim, tudo eu coloco nas mãos dele, honro, agradeço. E tem coisas que aconteceram de formas excepcionais. Vou te dar um exemplo. Eu estava precisando mudar de escritório. E comecei a procurar casas no Lago Sul, que é a região melhor para ter escritório de advocacia. E queria uma casa bonita, tal. Chegou numa que eu falei, sabe quando você olhou assim? Que Bateu aquele negócio. casa! Que casa linda, aquela porta de mais de 6 metros de altura. Uma casa linda, linda, com cara de escritório. Nunca tinha sido habitada. Aí fui ver o preço. Gente, muito caro, não dá. Eu conversando com uma pastora amiga, né? Aí eu falei pra ela, falei, ai, pastora, eu vi era a casa ideal. Vi outras, várias casas, mas assim, precisam de reforma, uma cara assim esquisita. Sabe quando você não sente? Aí ela fez uma oração comigo, ela falou assim, aquela casa já é sua. Eu falei, não é. Como que eu vou pagar? É uma despesa muito alta. Ela falou, oferece o preço que você pode pagar, que a casa é sua. Será? Ofereci metade. É minha. Então, tem coisas assim que só na mão de Deus. Eu sempre falo, alguém fala assim, nossa, a casa linda, não sei o que, foi Deus que me deu. Sozinha eu não ia. Assim, foi Deus que me deu. E hoje eu coloco tudo na mão de Deus, tudo. Meu relacionamento,
a vida com meus filhos, os meus processos judiciais. Até me tornei advogada do Jair Bolsonaro por conta de uma oração. Posso até contar isso daqui a pouco, que foi bem interessante. Não que eu estava orando para ser advogada dele, não. Eu fiz uma oração para ganhar um processo e acabou prosperando. Então, assim, todos os meus processos no escritório, eu faço oração. Eu sei que a gente vai até falar sobre isso, mas independentemente de partido político, independentemente de direita e esquerda, eu acho que o fato de você, pelo menos na minha visão, né, pode ser que seja diferente, mas na minha visão, o fato de você atender presidente ou ex-presidente ou uma figura muito importante, não só independente do viés político, mas é um sucesso pessoal muito grande, né? É Sim. uma conquista pessoal muito grande. E sem Deus é impossível você chegar numa conquista tão grande, Não, né? foi ele que me colocou lá, não tenho dúvidas disso. E sabe o que é mais interessante? Eu sou a primeira mulher advogada a estar à frente de uma defesa de um presidente da República, porque todos que me antecederam, inclusive atualmente, são homens. Então, assim, e foi uma coisa muito grande. Ninguém, né, eu falo ninguém assim, o mundo jurídico, muitas pessoas não acreditavam que ele poderia ser presidente. Eu lembro que minhas colegas, né, e colegas, eles brincavam, tiravam sarro, assim, o cliente da Karina, imagina, não vai ganhar nunca, né, isso em 2018, não vai ganhar nunca. E assim, as pessoas faziam chacota mesmo, tipo, nem é candidato, nem é candidato. E aí ele virou presidente. Aí essas pessoas que ficavam desdenhando, queriam também agora colar no presidente, né? E é muito interessante isso, porque assim, aconteceu tudo de uma forma, eu falo, foi Deus. Eles me passaram, assim, para resumir, mas eles me passaram um processo que estava correndo em São Paulo do partido político que ele estava na época. Eu li o processo, foi um deputado que é pastor que me indicou, né? Ele falou, não, Karina, causas impossíveis ela resolve, né? Ele sempre brincava com isso, Uhum. até hoje. Aí eu li o processo e falei, não, não dá. Falei, se tivessem me procurado há 6, 8 meses atrás, dava, porque tem muitas falhas de ter que corrigir, eu preciso de prazo para tramitar esse processo e corrigir todos os erros que foram cometidos pelos antigos escritórios. Tinham passado já em 3, 4 escritórios. Erros grosseiros. Aí na época, o presidente do partido falou assim, não, mas o Gilberto Nascimento, que é um deputado federal, né, pastor, ele disse que você resolve causas impossíveis. Aí eu falei, caramba. Aí eu falei, vou fazer o seguinte, não vou prometer nada, vou tentar. Tanto que eu não vou te cobrar agora. Se eu conseguir, você me paga. Uhum. Eu falei, eu me sentiria mal de cobrar uma coisa que eu sei que eu vou perder. Falei assim na frente dele. Falei, eu vou tentar porque você está insistindo muito. Mas ali, tecnicamente, não tem condição. Não, confio, pode fazer. Aquela coisa, vai no balcão, pede para acelerar um despacho, pede para acelerar uma movimentação e pede, pede, pede. Sabe aquele trabalho bem de advogado que bota a barriga no balcão e tenta resolver. E isso eu fiz assim, como eu peguei esse compromisso de tentar resolver, eu fiz pessoalmente. Não foi uma coisa assim, manda o estagiário. Não, eu fiz. Aí a gente está com um obstáculo, conseguimos tramitar rápido tudo. E aí era uma semana, a semana da convenção, eu precisava resolver isso tudo até a convenção, e depois da convenção se resolvesse, não ia ter validade. E segundo a resolução do TSE, eu precisaria que aquilo fosse julgado por plenário. Só que a próxima sessão que tinha para incluir em pauta era na semana seguinte, pós-convenção. Falei, meu Deus, não dá. Me tranquei na minha sala, fechei tudo, desliguei o celular, porque era toda hora a gente me ligando perguntando se eu tinha conseguido alguma coisa. Comecei a orar. Eu pedi a Deus, eu falei, olha, me dá a direção que eu vou escrever aqui, que não tenho a menor ideia. Aqui a resolução falou que eu tenho que mandar para plenário que não cabe liminar, tutela antecipada, estava expressamente, não cabe.
Mas o que eu precisaria era uma liminar, uma tutela. Falei, agora. Fiz oração, não sei o quê. Abri o meu notebook, comecei a escrever. Embasei tudo no CPC, no Código de Processo Civil. Esqueci a resolução, só abri um parênteses para falar que ela era inconstitucional e que tinha que se aplicar o CPC. Então, daria para ter uma decisão monocrática, sem enviar para o plenário. Protocolei e corri para o tribunal, que era protocolo virtual, corri para o tribunal. E aí, fui lá, despachei com a desembargadora. Ela falou, espera no corredor que eu já vou dar uma decisão. E fiquei lá no corredor, orando, orando, orando. Ela passou, ela falou assim, ó, deixa só eliminar. Eu, oi, é isso, Karina, deixa só eliminar. Sabe, eu não estava acreditando quando ela falou. Pega lá a cópia da decisão com o meu assessor. Fui correndo pro gabinete dela, que ela passou para ir embora, né? Peguei, eu não estava acreditando. Aí liguei pro presidente do partido, candidato ao Senado, todo mundo chorando, agradecendo, assim. Aí eu falei, gente, eu ganhei esse processo. E assim, foi Deus. Porque ele que me iluminou aquele momento para eu fazer um pedido. Que a lei falava que não podia, né? A resolução falava que não podia. E ele falou, faz. Fiz. E aí isso me levou, né, a ser a coordenadora da campanha de 2018. Porque era para ter feito só esse trabalho para o PSL de São Paulo, mais nada. Só que eles ficaram espantados. Nossa, ela é boa, resolveu. Vamos trazer ela para a campanha nacional. E dentro disso tudo, se você pudesse colocar assim numa breve explicação, o que é Jesus para você dentro disso tudo que aconteceu? O que é Deus para você e Jesus? Ah, é Qual é a tudo. simbologia? Para mim é tudo. É assim, qualquer coisa que você vai fazer na vida, se não tiver Jesus, Deus envolvido, é um fracasso. Não funciona. Então, assim, hoje, se eu tenho uma vida próspera, foi Deus quem me deu. Se eu tenho filhos amorosos, bons meninos, né? Um de 21 que assim me orgulha, eu vou para casa dele, ele mora em São Paulo sozinho, faz faculdade, tá empreendendo, assim eu fico impressionada, falo, nossa, como ele é bom, né? Com valores. Meu pequeno, super amoroso, carinhoso, grudado, uma gracinha. Caramba, que filho maravilhoso. Relacionamento excelente. Saúde, tá ótima. Então, eu pus tudo na mão de Deus. Agora, quando você anda sem Deus, seu relacionamento vive em crise, você tem brigas, você não admira seu parceiro, sua parceira, a sua vida financeira fica instável, de altos e baixos, a sua saúde não vai bem. Então, assim, eu aprendi isso vivendo, ninguém me contou. Eu tive momentos que eu me afastei de Deus. Me afastei porque me sentia fraca, me afastei porque eu não entendia o que que era a espiritualidade. Todo mundo passa por isso. E se Até você quem, até pudesse. quem nasceu na igreja, né? Tipo, aquela É, criança, desde criança. Não foi meu caso. Então, hoje, do momento que eu me descobri vivendo com Deus para o resto da minha vida, é assim que eu sei viver. Não sei viver sem Deus. e se você pudesse deixar uma mensagem para quem está assistindo o grupo, como que você daria um conselho, uma orientação para quem ainda não tem Deus ou quem quer se aproximar dele? Eu acho que a pessoa tem que entender que estar com Deus é viver o impossível. Esse caso do processo foi uma coisa que aconteceu ali atrás, que era impossível, não para ele. Mas eu tive várias histórias de superar o impossível com Deus. Então, assim, tente viver essa vida com Deus, para sua vida ser extraordinária, para você superar o impossível, para realmente ser feliz. E não basta você falar assim, que bom, sou próspera, tenho um marido maravilhoso, tenho filhos maravilhosos, minha vida é perfeita, não tenho problema de saúde, né? Tenho bons amigos. E o que que você entrega? Porque Deus não dá tudo isso pra gente guardar e ficar se exibindo. Não. E o que que você entrega?
É uma troca. É uma troca. E é muito isso, assim. Aqui, o que a gente está fazendo? A gente está dando. Quando eu falo que minha vida é maravilhosa, eu não estou querendo me gabar, não. Eu estou querendo que outras pessoas vejam isso e falem assim: poxa, a vida dela com Deus é maravilhosa, eu quero minha vida com Deus também. Para esse bem, nada, nem gosto disso. Mas assim, quando eu sempre falo: "Ó, isso aqui Deus me deu, Deus me colocou aqui." Nesses 5 anos de governo Bolsonaro, quantos advogados não tentaram me derrubar? Inúmeros, até amigos, né? Hoje, ex-amigos. Você falou de amor. Você pode amar uma pessoa que te fez mal? Você pode ter misericórdia, que é uma forma de amor, mas você não deve conviver com uma pessoa dessa. Isso é um tema interessante, inclusive é o tema Eu me afasto. do grupo de oração do próximo vídeo. Então, É Karina, interessante. Quero obrigado. assistir. Obrigado. Grupo de oração. Vai para o grupo, com certeza. Quero entrar nesse grupo. Oh, vai ser uma honra. Vai ser uma honra. E eu espero que todo mundo que esteja ouvindo o grupo, né, consiga absorver um pouquinho. Né? Ela que dedicou aí esse tempo, né, maravilhoso para poder estar com a gente aqui e a gente está aprendendo através da sua experiência. Muito obrigado. Eu que agradeço e que todos possam usufruir, né, desse. Acho que não é nem ensinamento, ninguém tem nada para ensinar, né? Mas acho que Jamais. os nossos compartilhamentos, nossas experiências, assim, estão aqui para isso, para servir de exemplo, para acolher, né? Isso que é importante. Com certeza.